6 etapas da venda. Vamos para a guerra? Sou Luiz Cubidios, sou CEO da Cortex, que é uma empresa voltada para o mercado tributário. Hoje eu quero falar com vocês sobre as 6 etapas da venda. Existem algumas doutrinas, algumas metodologias de vendas. Na Cortex, por exemplo, a gente atua com 4 doutrinas no treinamento para os sócios e brokers, que é um treinamento exclusivo. Então, vamos lá, em resumo. Eu até ia trazer outro conteúdo hoje para vocês, em virtude até da época do ano e tudo mais, mas eu acho que vendas é uma dor, é um assunto que sempre é pauta, né, para todo empresário, para todo empreendedor. Todo mundo quer vender mais, todo mundo quer botar mais dinheiro no caixa. Então, em resumo, quando a gente analisa uma área comercial, uma área de negócios, às vezes você encontra alguns vendedores, negociadores. Em outro vídeo eu vou explicar essa diferença que pelo menos eu defino um negociador e um vendedor. Eu me considero um pouco dos dois. Eu acho que todo mundo que vende é um pouco dos dois, tá? Então, se você perguntar às vezes para algum vendedor e indagar ele, por que você vende desse jeito, né? Muitas vezes ele aprendeu com um vendedor mais velho ou passou por algum treinamento, sei lá, num Sebrae, em algum lugar, numa escola de bairro, ou entrou numa empresa e lá tinha uma metodologia, e aí esse vendedor, negociador, usa essa bagagem, essa experiência que ele pegou até hoje, ele vende dentro daquele sistema, daquele método. Então, as 6 etapas da venda, que é do Kotler, para quem não sabe, eu sou formado em marketing, é a minha primeira formação. Então, eu tenho uma visão de negócios muito tática, muito lógica. Até por isso a Cortex chama Cortex. Então, quando a gente pensa num processo de venda e dividindo isso em 6 etapas, a gente vai falar da primeira etapa, que é a apresentação. E a apresentação, ela engloba muita coisa, né? Então, se você tem um comércio, a fachada da sua loja é apresentação, a calçada limpa ali é apresentação. Se eu estou chegando num cliente, o meu jeito de andar é uma apresentação, o meu bom dia, boa tarde é uma apresentação, o meu aperto de mão é uma apresentação, o papel do meu cartão de visita é uma apresentação, a forma que eu estou vestido transmite já uma pré-apresentação minha. Então, existe muita profundidade em cada uma dessas etapas aqui de vendas. Então, a primeira etapa é apresentação. Esteja de acordo com o que você está vendendo. As pessoas às vezes confundem se vestir bem com terno e gravata. Depende do que você vende, depende com quem você negocia. Eu trabalhei, eu tinha 14, 15 anos com carne. Se eu chegar assim para vender carne para um açougue, para uma rede de supermercado, eles vão estranhar, porque não bate, entendeu? Então, eu atuo no mercado tributário, enfim, faz sentido o meu dress code. Então, a primeira etapa é a apresentação. E no bom dia, boa tarde que eu citei aqui, que é a apresentação, o tom de voz, o jeito de falar, o timbre de voz, a sua oratória, a sua dicção, tudo isso conta muito. Então, primeira etapa, apresentação. Segunda etapa, sondagem. Não dá para vender sem perguntar, porque você vai muitas vezes se precipitar, colocar um argumento indevido ali ou no momento indevido com o cliente. Então, tudo isso também conta muito. E aí, perguntar é uma arte, né? Assim como vender. Então, existem várias obras, tanto técnicas quanto filosóficas, que ensinam aí um pouco dessa arte de perguntar. Como eu falei, dentro da Cortex a gente utiliza várias metodologias, várias doutrinas de vendas, e algumas dessas doutrinas eu até pretendo trazer aqui. Lá nos treinamentos Cortex estão voltados para o mercado tributário, que é o nosso mercado, e isso inclusive é uma adaptação necessária para quem for usar doutrinas, metodologias de vendas que são existentes no mundo. Uma delas eu citei aqui é o Kotler, ele tem obras incríveis sobre isso. Você tem que adaptar para o seu negócio. Então, sondagem, ela vai definir o próximo passo, como que você vai apresentar o seu serviço ou o seu produto para o lead. Vamos chamar de lead porque ainda não é cliente, né? Um interessado ali talvez, é um lead.
Então, sem perguntar para o lead se ele já conhece um pouco do seu produto ou serviço, se ele está cogitando esse negócio para agora ou é um assunto que não tem tanta urgência, se ele já tem cultura do mercado que você atua, no nosso caso isso conta muito. Então, sondagem ela é extremamente necessária. E aí você seguindo essa ordem cronológica, você também não dá o bote na hora errada, né? Isso é assim, chega a ser vergonhoso em alguns processos de venda que a gente acompanha. Então, primeira etapa, apresentação, segunda, sondagem. E aí, com base na sondagem que você extraiu do lead, você consegue direcionar melhor a terceira etapa, que é justamente a hora do show, é a hora da venda, é a demonstração, é a hora de você falar do seu produto, do seu serviço, do porquê que você está ali. E aí tem um ponto de atenção que eu, inclusive, coloco nos treinamentos da Cortex. Às vezes não é a hora de vender, né? Recua. Então, até um ponto aqui para agregar, você ter várias metodologias, várias doutrinas de vendas na cabeça é igual lutar, né? Eu gosto muito de artes marciais, faço há muito tempo, então de repente você está lutando com uma pessoa que é mais do boxe, ou é mais do jiu-jitsu, é mais do muay thai, é mais luta agarrada, é mais vai levar para o chão, então tem que saber um pouco de cada técnica, por isso que é importante saber mais de um processo, mais de uma metodologia, mais de uma doutrina de vendas. Tá? Aqui a gente está falando do Kotler, que são 6 etapas de uma venda, que basicamente é que me norteia em todas as minhas negociações, mas aguarda aí que mais para frente vem outros conteúdos trazendo outras doutrinas. Então a gente falou de só para recapitular, apresentação, sondagem. Com base nas perguntas, agora eu vou direcionar a minha demonstração, vou direcionar a minha venda. E aí que entra justamente aquele velho e bom script, roteiro, né, que você prepara para falar do seu produto, do seu serviço. Esse script, esse roteiro, ele vai sofrer alterações mediante a sondagem que você fez? Com certeza. Assim como ele pode sofrer também alterações mediante o tempo que você tem para negociar. Às vezes você fez um script ali, planejou para falar em 15 minutos, mas você tem 3, você tem 5, você tem 10. Tocou o telefone do seu lead, ele precisa sair. E aí você vai ter que tomar uma decisão ali rápida, se vai tentar já fechar a venda ou deixa para uma próxima reunião, talvez vai virar 3 meses para você conseguir de novo. Enfim, área de negócios, área comercial, vendas é isso, né? Adaptação, é dinamismo, é pensar rápido, por isso que o raciocínio lógico tem que estar sempre sendo estimulado, né? Então, na demonstração, eu tenho uma definição do que é demonstração. Demonstração, assim como vender, é contar uma história. Então, você tem que ser bom de contar a história. Você tem que ter uma forma de contar a história com começo, meio e fim. E normalmente no fim, puxando, trazendo esse lead mais perto do fechamento, né? Então, pensem muito bem, com carinho, façam um roteirinho, é importante não ficar improvisando. Como eu falei, pode sofrer adaptações? Pode, mas você tem que ter ali já na cabeça o norte de alguns pontos que você tem que falar, que é crucial falar, não pode não falar numa apresentação, numa demonstração do seu produto ou do seu serviço. Bom, feita a terceira etapa, que é a demonstração, a gente vai entrar automaticamente na quarta etapa, que é a argumentação. Dificilmente um lead vai fechar sem argumentar, seja o preço, a condição, o prazo, a característica, mas sei lá, se for um produto, né, é assim, mas eu queria desse outro jeito, ou se for um serviço, você não consegue me dar mais prazo, me dar uma condição melhor, me bonificar com alguma outra coisa. Enfim, são argumentações que vão acontecer. E aí você, como um bom vendedor, um bom negociador, antecipe possíveis argumentações do seu lead. E isso é fazer uma lista mesmo. Pega um Word ali, um caderno, escreve, o que será que meu lead vai argumentar? Será que vai falar do preço? Então, de repente, eu preciso demonstrar mais valor para ele, ou mostrar que, olha, num benchmark de mercado, eu nem tenho concorrente, porque o meu produto, o meu serviço, ele está um nível acima, então eu já estou te entregando mais. Né? Você já tem uma vantagem de preço aqui, ou de valor, né? Que às vezes na sua demonstração não ficou claro, ou simplesmente o lead
está negociando, está tentando puxar ali alguma vantagem para ele, faz parte, é uma negociação. Então, ele pode argumentar condição, pode argumentar o time da venda. Ah, mas não é para agora, mas quando que você pretende? Ah, daqui 3 meses, então o que que muda fechar agora? Ah, não queria ter esse desembolso agora, e se eu fizer um fluxo, se eu diluir? Então, tem que pensar um pouco em tudo. É, e aí, essa quarta etapa que é a argumentação, e aí vem a quinta etapa. E a quinta etapa, aí é o feeling do vendedor e do negociador, que é o fechamento. Quem puxa o fechamento somos nós. O cliente não vai se jogar nos seus braços e falar, quero comprar, agora eu estou fechado, vamos lá, onde que eu assino? Me dá o produto e eu vou e estou indo para o caixa comprar, né? Eu estou aqui me referindo a vendas que exijam uma negociação, tá? Então, assim, quem tem que puxar o fechamento somos nós. E aí tem que entrar uma habilidade, né? Uma habilidade de observação, o feeling que falam, né? Se está na hora de fechar o cliente. Às vezes uma precipitação, o cliente assusta, fala, nossa, mas o cara quer empurrar a venda. Então, é um feeling, é até abstrato explicar um pouco isso, mas via de regra eu costumo argumentar ali uma, duas vezes, e se o lead não falou mais nada, eu já, bom, então é isso, vamos fechar, e já vou empurrando o fechamento, tá? Porque tem que ter uma certa iniciativa mesmo do vendedor, do negociador, para puxar o fechamento, tá? Bom, e aí, feito o fechamento, eu vou fazer uma ressalva aqui, que às vezes você é um vendedor, um negociador, sei lá, de mercado financeiro, tributário, enfim, algum produto aí, barra serviço, ou um produto mesmo, né? Sei lá, um carro legal e tal. E aí você não está tão habituado com o fechamento da venda. E aí o cliente fala, não, tá bom, então é isso mesmo, vamos fechar. E aí o vendedor, negociador não sabe o que fazer. Nossa, o que que eu faço agora? Eu dou o contrato, eu pego o documento, o que que eu faço? Então, treina, estuda, pergunta para o seu back-office, para a sua área de negócio que te apoia, qual que é o fluxo? Quando o cliente fala assim, o que que eu tenho que fazer? Quais são os documentos que eu tenho que pegar? Para onde eu tenho que direcionar o lead? Sou eu passo para o departamento? Isso é importantíssimo para o cliente sentir que ele está fazendo negócio com o vendedor, com o negociador certo, tá? Então essa é a quinta etapa, fechamento. Sexta etapa, na doutrina clássica, lá na metodologia, é um pós-venda. Eu já coloco pós-venda barra vender de novo. Claro, se for viável, vender de novo. O pós-venda é importante até para o cliente. Agora sim, um cliente, né, comprou, para ele sentir que está falando com um negociador, com um vendedor certo, mas lembre-se, o seu objetivo é vender. E você está vendendo uma coisa boa, então faz sentido vender de novo. Claro, se o lead, agora cliente, tem essa necessidade, tá? Então, só recapitulando aqui as 6 etapas da venda. 1, apresentação. 2, sondagem. 3, demonstração. 4, argumentação. 5, fechamento. E 6, pós-venda barra vender de novo. E aí, lembrem-se, às vezes não é o momento, principalmente numa prospecção ativa, que você está indo provocar o lead para começar a pensar no seu produto. Eu também quero deixar uma frase aqui para você pensar. As pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Essa é uma verdade que eu levo como absoluta. Às vezes você nem está pensando num produto ou no serviço e entra uma campanha de marketing ou um vendedor, negociador te liga, principalmente se for habilidoso, né? Aí complica. E faz uma interação com você, faz uma abordagem. Então, a verdade é essa. Às vezes o seu lead não está pensando em comprar aquele serviço ou produto, mas se você for muito habilidoso, você vai conseguir encaixar essas etapas de venda e talvez, às vezes, num primeiro contato, numa reunião, as 6 etapas não vão se concluir, mas uma coisa eu garanto para você. Se você fez uma primeira etapa muito boa, talvez aquele lead não avance naquele momento, mas ele vai guardar o seu nome, principalmente se você tiver habilidade para fazer follow-ups. Eu vou depois trazer um conteúdo aqui sobre follow-up, follow-ups profissionais, nada chato, né, insistente, exagerado. O lead respeita isso. E principalmente se você traz informação relevante. Então, numa boa apresentação,
se você fez corretamente, o lead vai criar uma memória boa de você. E é isso, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você é um empresário, um negociador, um vendedor, um gestor de área comercial, compartilha isso com o teu time, compartilha isso com as pessoas que você acha que faz sentido compartilhar. Se inscreve, curte o canal e vamos para a guerra. O que a gente quer aqui é negociar, fechar bons contratos e atender bem os nossos clientes.